Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões publicadas agora na quarta semana de março de 2019 pelo TST, que ajudam você a entender melhor o direito do trabalho e o processo de trabalho e, consequentemente, favorecendo a melhor atuação perante os tribunais trabalhistas. A primeira decisão que vemos trata da hipótese de colusão examinada na ação rescisória. Trata-se do recurso de ação rescisória 736 de 38 de 2012, cuja emenda traz: configura-se colusão quando duas ou mais pessoas buscam, mediante acordo realizado em prejuízo de terceiros, o provimento jurisdicional com vista a se desonerarem de obrigação legal. Para que resulte demonstrada a colusão, não importa que ambos os contendores tenham efetivamente se beneficiado do ato de fraudar a ordem jurídica, bastando apenas saber se a colusão acabou por frustrar a aplicação da lei. No caso em exame, restou comprovado que as partes, ao firmar acordo extrajudicial, mediante o qual o município reconhece a existência de relação contratual com a obreira, com admissão a partir de 88, comprometeu-se a reintegrá-la em 2010, na função de professora, e agiram em conluio com o escopo de obter vantagem contrária à norma constitucional, por meio de lite simulada, em que é ausente verdadeiro conflito de interesses entre os litigantes. Ou seja, nesse caso, se caracterizou a colusão quando o município e uma trabalhadora realizaram esse acordo extrajudicial, homologado posteriormente por meio de lite simulada, na qual se reconheceu a existência de vínculo entre esse trabalhador e o município. No caso, o importante destacar nesse julgamento, de caráter mais abstrato, é a da desnecessidade de que ambos os contendores tenham se beneficiado do ato de fraudar, mas que a colusão se caracterize objetivamente como a frustração da aplicação da lei. O próximo caso que vemos vem num agravo e relata a necessidade de impugnação específica nos agravos que tentam destrancar, consequentemente, recursos obstados em juízo de admissibilidade. O fato importante, que infelizmente ainda ocorre, é a circunstância de que a parte não renova a divergência jurisprudencial. Trata-se do agravo em embargos 273, dígito 19 de 2013, cuja ementa traz muito simplesmente que o agravante não renova a divergência jurisprudencial apontada no recurso de embargos, preclusão consumativa. O que se revela nesse julgado, na verdade, por trás dessa emenda simples, é a seguinte circunstância: quando há impugnação da decisão que negou o segmento, no caso aqui, aos embargos, mas também podem ser recursos de revista, ou qualquer outro recurso que tenha uma fundamentação específica, que, por exemplo, exijam a demonstração de divergência jurisprudencial, é importante que esse agravo que ataca essa decisão que negou o segmento ao recurso impugne e renove os arestos que foram apresentados. Ou seja, não pode haver uma inovação, nem quanto ao objeto preciso da impugnação, a fundamentação precisa que foi utilizada, se foi divergência, se foi contrariedade à súmula, à jurisprudência, ou ainda violação a dispositivo legal quando cabível, mas é necessário que a parte reitere especificamente a demonstração de que houve essa divergência jurisprudencial, a partir do cotejo, claro, dos julgados apresentados, do julgado que se combate efetivamente e daqueles acórdãos que são caracterizados como divergentes. Para a compreensão da divergência jurisprudencial e mesmo como se faz na prática essa demonstração, eu sugiro que você consulte vídeos anteriores nesse canal. Nessa próxima decisão, se confirma que na aposentadoria por invalidez não são cabíveis mais depósitos de FGTS, apesar de o contrato de trabalho estar em tese apenas suspenso. Trata-se dos embargos 13.3900 de 84 de 2009, cuja emenda que traz que discute-se em caso se os depósitos de FGTS são devidos na hipótese em que há concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Essa subseção tem adotado o entendimento de que, não obstante o artigo 475 dispõe acerca da suspensão do contrato de trabalho do empregado aposentado por invalidez, é inaplicável, nesse caso, o disposto no artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90, quanto à continuidade do pagamento dos depósitos de FGTS, o qual tem a seguinte redação: o depósito que trata esse caput desse artigo é obrigatório nos casos de afastamento para a prestação de serviço militar obrigatório e licença por acidente de trabalho. Com efeito, a parte final do estado dispositivo deve ser interpretada restritivamente no que concerne à licença por acidente de trabalho.
Então, como está referido na lei que trata do FGTS, a 8.036, é necessário a continuidade dos depósitos na conta individual de FGTS no caso de licença para por acidente de trabalho, ou seja, concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. No caso de aposentadoria por invalidez, que legalmente recebe o tratamento de suspensão do contrato de trabalho, ou seja, permanece existente o contrato de trabalho, mas com seus efeitos sem a produção de efeitos concretos, ou seja, não é exigível o trabalho nem o pagamento de salários. Nesse caso, não é necessário o pagamento de FGTS, ou seja, se interpreta essa disposição da Lei 8.036 de forma restrita, apenas quando houver concessão de benefício previdenciário por acidente de trabalho e não a aposentadoria por invalidez, ainda que ela seja decorrente de acidente de trabalho. O próximo caso que vemos revela a extensão da coisa julgada subjetiva quando o sindicato substituto processual apresenta rol específico de substituídos. Trata-se dos embargos 422100 dígito 7 de 2008, cuja emenda revela que essa subseção é decisão proferida nos autos do processo de embargos 9849480 dígito 70 de 2006, firmou o entendimento de que é inviável a execução de título condenatório formado à ação coletiva por integrantes da categoria que não constava do rol de substituídos, como na hipótese dos autos, sob a pena de ofensa à coisa julgada. Porquanto a coisa julgada produzida na ação coletiva proposta pelo sindicato teve seus limites subjetivos expressamente delimitados pela indicação dos substituídos relacionados na petição inicial. A matéria, portanto, enquanto pacificada pela Corte, não havendo falar em divergência jurisprudencial. Aqui, o ponto a se destacar é que habitualmente se consolidou a jurisprudência no sentido de que essa possibilidade de substituição é ampla, a possibilidade de substituição processual pelo sindicato é ampla, então necessariamente não haveria a exigência de apresentação de um rol de substituídos, uma vez que haveria defesa de toda a categoria. Entretanto, quando a apresentação desse rol, há a compreensão de que a tutela proferida e, consequentemente, os efeitos da coisa julgada se estabilizaram a partir desse rol de substituídos. E, em consequência, como referido nesse julgado, indicado na ementa, não é possível estender a outros integrantes da categoria que não constavam do rol de substituídos os efeitos da tutela jurisdicional acobertada pelos efeitos da coisa julgada. O próximo caso que vemos é bastante curioso e, apesar de se aplicar especificamente a um determinado reclamado, pode servir de base para a interpretação de casos semelhantes. Trata-se dos embargos 20.43.00, dígito 30 de 2007, cuja ementa revela que a reclamada recebeu essa parcela por mais de 10 anos e pretende sua incorporação na remuneração no percentual de 100%, ao invés do adicional de 58,48 pagos pela reclamada. Todavia, o entendimento prevalecendo nessa subseção, firmado no julgamento dos embargos 41, dígito 12 de 2011, é o de conferir validade à norma interna da CEF, que trata da forma do cálculo do adicional compensatório, nos casos em que o empregado percebeu gratificação de funções diversas durante 10 anos ou mais do contrato de trabalho. Aqui o que se tem no caso é a pretensão do trabalhador de ter aplicado o entendimento decorrente da súmula 372, inciso 1º, no qual, se o trabalhador exerce cargo de confiança e, consequentemente, recebeu gratificações de função por mais de 10 anos, ele tem direito a essa incorporação. A circunstância particular do caso é de que a Caixa editou uma norma interna na qual fazia uma média ponderada das gratificações recebidas e do tempo que essas gratificações foram recebidas ao longo do tempo considerado. Havia uma certa divergência acerca de se isso correspondia ou não à preservação da estabilidade financeira, mas, como se assinala nesse julgamento, o entendimento prevalecente atual no TST é no sentido de que deve-se validar essa norma interna, que eventualmente, em determinadas circunstâncias, pode ser até mais benéfica ao trabalhador. É certo de que, em alguns casos, se deferiu essa incorporação pelo percentual de 100% da última gratificação, mas aqui, como se vê, deve-se admitir que se incorpore apenas esse adicional compensatório, esse é chamado adicional compensatório, calculado de forma ponderada. E como diz, aqui se trata de um caso bastante específico a uma reclamada, mas deve-se tomar essa noção de que, para a validação de uma norma regulamentar que esteja em aparente confronto a direito garantido
na legislação, no direito do trabalho, deve-se tomar em conta se essa norma regulamentar ela realmente preserva o intuito dessa norma laboral, ou seja, no caso, se essa norma interna garantiria a estabilidade financeira em virtude do exercício de funções comissionadas. No caso, se for se examinar muito detidamente, como os trabalhadores modificavam, os trabalhadores nesse caso trabalhavam, eram nomeados para diferentes cargos comissionados nesses 10 anos, em regra, ele não teria propriamente a incorporação por conta de nunca ter trabalhado, ou em raros casos, ter trabalhado por 10 anos numa mesma função. Então, o que se tem aqui é uma norma que compatibiliza essa possibilidade da edição de uma norma interna, da regulação do contrato por norma interna do empregador, e a preservação da estabilidade financeira, aqui revelada no sentido de uma ponderação entre as gratificações recebidas e o tempo de exercício de cada uma das funções, ainda que nenhuma delas, de forma individual, cumprisse os 10 anos contemplados na súmula 372. Vale notar, por fim, que em virtude das modificações trazidas com a reforma trabalhista, essa incorporação já não é mais tão presente, mas certamente esse tipo de raciocínio pode ser aplicado a outras questões. Aqui no caso revela o entendimento ou a confirmação do entendimento do TST acerca de uma disposição do regimento interno que aparentemente estaria em contraposição às atuais normas do CPC acerca da comprovação do preparo recursal e, consequentemente, se haveria possibilidade ou não, ou a necessidade ou não de intimação da parte para sanar a eventual deserção de seu recurso. Trata-se do agravo em embargo 1663, dígito 13 de 2012, cuja emenda diz que sim, se é controversa, a declaração da deserção do recurso de embargos é conhecida pela ausência total do valor do depósito recursal, diante da inobservância dos termos da diretriz preconizada na súmula 128, item 1º do TST. Reiteram seus fundamentos de que ensejaram a inadmissibilidade dos embargos, inclusive quanto a não ser possível a intimação da parte para sanar o vício relacionado à deserção, quando ausente o valor do depósito recursal, acrescentando-se recente decisão desse colegiado nos autos do agravo 10484, dígito 70 de 2015, de que o artigo 261, a linha B do regimento interno do TST, comporta interpretação em conjunto com os aludidos dispositivos legais e verbetes da jurisprudência. No caso, o que ocorre é que o artigo 261 e a linha B do regimento interno do TST contempla a hipótese em que a deserção de recurso seria apenas determinada, confirmada, após a intimação da parte para sanar esse vício. O que se entende nesse caso específico é que essa disposição por si só não garantiria em todas as hipóteses a necessidade de intimação da parte. Inclusive, a atual compreensão do TST, particularmente em relação ao J140, é de que quando não há qualquer comprovação de depósito recursal, não há comprovação de qualquer depósito recursal para aquele recurso específico, não há necessidade de intimação. Só é necessária a intimação e condicionando a possibilidade de deserção quando a parte realiza um depósito recursal para aquele determinado recurso e esse recurso é insuficiente, ou seja, ele não corresponde integralmente ao valor que deveria ter sido depositado para o preparo daquele recurso. Quando a parte não apresenta nenhuma comprovação, nesse caso a deserção pode ser decretada de forma imediata. O próximo caso revela a necessidade da utilização precisa dos conceitos jurídicos, especialmente quando relacionados à tutela jurisdicional acerca da reintegração nas hipóteses de limbo previdenciário. Trata-se do recurso ordinário, mandado de segurança 245, dígito 60 de 2014, cuja emenda diz que o Tribunal de Origem concedeu segurança para determinar a reintegração jurídica do trabalhador afastado para tratamento de saúde. Ocorre que a reintegração não é possível nesse caso, porquanto não houve sequer o fim do liame empregatício. Nas séries de decisões reiteradas de todas as súmulas dessa Corte Superior em situações de limbo previdenciário, deve ser garantido o pagamento da remuneração integral do trabalhador, enquanto não revestida a decisão administrativa da autarquia previdenciária. Isso porque, conforme se infere do artigo 476 da CLT,
o contrato de trabalho volta a gerar seus efeitos após o encerramento do benefício previdenciário, sendo irrelevante o fato de a moléstia do empregado possuir ou não origem ocupacional. Dessa forma, o impetrante deve ser incluído em folha e restabelecido o plano de saúde, independentemente de qualquer outra determinação de reintegração. O que ocorreu no caso? Essas hipóteses de limbo previdenciário correspondem à situação em que o trabalhador com o contrato vigente teve esse contrato suspenso porque foi concedida benefício previdenciário relacionado à saúde, ou à doença ou a acidente de trabalho. E após o gozo por algum período, há a revisão desse benefício e a autarquia previdenciária, o INSS, julga que esse trabalhador estaria apto a retornar ao trabalho. Entretanto, no exame readmissional, decorrente no exame de retorno, após o gozo desse benefício previdenciário, o empregador diz que, ou considera que ele está inapto, e então tem-se uma situação em que o benefício previdenciário não está mais concedido, e o empregador considera que aquele trabalhador não estaria apto a retornar ao serviço. Consequentemente, ele estaria nesse limbo em que ele não poderia retomar o serviço, mas também não teria mais o benefício previdenciário. E nessa circunstância é o que se convencionou de chamar de limbo previdenciário. O que se destacou nesse julgamento é de que o tribunal de origem deferiu a reintegração. Entretanto, o destaque que foi feito no julgamento pelo TST foi de que propriamente não caberia a reintegração. Haveria sim a necessidade de tutela da pretensão do trabalhador. Entretanto, deveria-se levar em conta que o artigo 476 revela apenas a suspensão do contrato de trabalho. O artigo 475 e o artigo 476 da CLT revelam que, nesses casos, há apenas a suspensão do contrato. O contrato permanece vigente, apenas as suas obrigações de cada parte não são exigíveis. Entretanto, como sinalizado, como indicado no artigo 476 da CLT, uma vez que se encerre esse benefício previdenciário, retomam-se os efeitos do contrato de trabalho. E essa deveria ter sido a pretensão formulada e a tutela deferida. Consequentemente, a tutela seria simplesmente, como foi feito no final dessa emenda, a reinclusão do trabalhador em folha e o restabelecimento do plano de saúde vinculado ao contrato de trabalho. Ou seja, o contrato de trabalho volta a fazer efeitos. Ele não foi restabelecido. Ou seja, não houve a necessidade de reintegração porque a concessão de benefício previdenciário não significa o rompimento do contrato de trabalho, mas simplesmente a ausência de produção de efeitos enquanto perdurar esse benefício. Então essas foram as decisões que nos pareceram mais relevantes, publicadas agora na quarta semana de março de 2019 pelo TST. Se algum dos temas que surgiu nessas decisões lhe parece relevante ou mereça uma atenção destacada, informe nos comentários desse vídeo e prepararemos uma apresentação específica para eles. Eu peço que você deixe seu like, subscreva o canal e divulgue esse vídeo para quem possa ter interesse nessa matéria. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.